Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje falando um pouco, continuando sobre o nosso assunto de cura interior. E nós terminamos na semana passada falando exatamente que o grande problema do homem não é resolver aquilo que entra nele, mas é nós cuidarmos daquilo que temos dentro de nós. Ou seja, o problema do homem realmente não é tratar com o que vem de fora, mas é lidar com aquilo que ele tem dentro dele, que é o pecado. Então, nós tratamos sobre isso, falando sobre orações que não resolvem o problema. Orações não curam, não trazem cura interior. Não é esse tipo de ação, não é esse tipo de, como podemos chamar isso, uma terapia cristã de ficar orando, como se isso fosse resolver o seu problema. Não, não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos, não é pelo muito falar que nós vamos ser tratados. E nessa noite a gente vai começar a tratar exatamente falando sobre o seguinte, que nós podemos nos aliviar definitivamente das tensões? Será que nós vamos nos aliviar definitivamente das tensões? É interessante que a cura da alma, não quer dizer que nunca mais nós vamos sentir tristezas, porque o que a ideia de cura interior traz é de que nós vamos viver um mar de rosas. Não vamos nos esquecer de que nós estamos falando da cura interior como um subproduto da teologia da prosperidade. Aquela ideia de que nós vamos ser sempre triunfantes, que nós vamos sempre estar por cima, que nós não vamos padecer mal nenhum, que nós vamos ser, sempre vitoriosos em qualquer ação. Então, é por isso que as pessoas começam a fazer esses seminários, esses cursos de cura interior, como se eu tivesse que ficar livre de qualquer tensão, de qualquer preocupação, de qualquer angústia, de qualquer trauma que eu possa ter tido ou ter enfrentado. E aí nós começamos a viver uma utopia na alma da gente, que é imaginar que nós vamos ter uma paz que nos blinda, uma paz que nos imuniza contra todas as dificuldades, contra todas as tristezas, contra todos os problemas que existem. Então, amados, a cura da alma, quando nós falamos de cura da alma, não através dessas terapias criadas, inventadas por homens, mas a cura da alma através da ação do Espírito Santo em nós. A cura da alma, que é a solução, a resolução do problema do pecado no coração do homem. Então, quando nós falamos da cura da alma, experimentar isso em Cristo, isso jamais quer dizer que nós nunca mais iremos sentir tristeza, que Jesus nos libertou da amargura, da angústia, da solidão, isso é uma verdade. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar e não vamos ter dificuldades, não vamos enfrentar situações angustiantes, de tristezas, de momentos em que nós nos sintamos em desertos e que clamemos ao Senhor dizendo, olha, eu estou sozinho, assim como Elias experimentou. É interessante que a paz de Cristo, quando ela reina em nossos corações, nós experimentamos isso que eu falei, a libertação da amargura, da angústia, do ressentimento, da solidão. A gente tem Cristo em nós. As pessoas que verdadeiramente conhecem a Cristo como Salvador, elas têm preenchido o vazio da sua alma. Eu acho que essa é a experiência de todos nós, que conhecemos a Jesus. Eu lembro que, por exemplo, eu era um adolescente, eu me converti na adolescência para a mocidade, eu era extremamente rebelde, extremamente mau, sabe? Um menino extremamente vingativo, cheio de rancor no coração, não porque eu tenha sofrido coisas ou maus tratos, é porque aquilo estava dentro de mim. Eu fui criado no lar cristão, eu fui criado ouvindo a palavra de Deus, tendo harmonia, essa coisa toda. Eu sabia que eu era amado, mas
eu cultivei isso porque era o mal dentro de mim, era aquilo que eu escolhi para mim, era o pecado que me dominava. Então, quando eu conheci a Cristo, isso tudo se abrandou. É interessante que eu, na escola, eu era tão mal, sabe, que eu tinha até gangue, gente. Eu vou ser sincero para vocês. E eu fazia muita maldade com as pessoas. Eu batia nas pessoas, eu mandava bater, eu aprontava mil e uma coisas. Quando eu me converti, e eu me converti, graças a Deus, no mesmo lugar onde eu fui esse terror, Deus me colocou naquele lugar para me restaurar na frente de todo mundo, sabe? E o interessante disso é que aqueles colegas, aquelas pessoas começaram a me chamar de moça, porque eu perdi toda aquela agressividade, eu perdi tudo aquilo que eu tinha de rancor dentro de mim por causa do pecado, Deus transformou. Então, é muito gostoso quando a gente entende isso, né? É o que Jesus ele fala, ele diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Está lá em João, capítulo 16, no verso 33, ele fala isso. Ele fala, olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Mas logo depois dele falar que nós vamos ter e temos paz nele, e nós não podemos nos esquecer do que ele diz assim, olha, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não é interessante isso? A paz de Deus, a paz de Jesus, não é a paz que o mundo enxerga como paz. É uma paz diferente. É uma paz que excede a esse entendimento humano, a esse entendimento que nós temos de mundo. Porque logo depois dele falar que isso, para que nós tenhamos paz nele, ele diz assim, no mundo passais por aflições. Ou seja, ele fala, vocês vão ter paz, mas eu quero dizer que vocês vão ter paz no meio das aflições. Ou seja, vocês vão enfrentar problemas, vocês vão enfrentar lutas, vocês vão ter coisas que vão trazer angústias a vocês, mas mesmo em meio a tudo isso, a paz que eu tenho para vocês vai estar dentro de vocês, vai estar reinando em vocês. Então, é interessante, é importante nós entendermos isso, porque, amados, nem Deus promete que sempre será possível passarmos por momentos só de alegria. Sabe? Essa ideia de que a ideia da cura interior é como se eu não posso ter problemas dentro de mim, não posso lutar com dificuldades. Eu tenho que viver aquela utopia da felicidade, sabe? Tem uma série que eu li algo sobre ela, eu não lembro. Acho que é Mundo Novo. Foi isso mesmo, eu li sobre essa série. Eu não cheguei a assistir. É uma série chamada, acho que é Mundo Novo. Nessa série, as pessoas tomam um comprimidinho, uma pílula, que as deixa felizes o tempo inteiro. Toda vez que elas vão ficando transtornadas ou angustiadas ou, sabe, chateadas com alguma coisa, elas tomam uma pílula que deixam elas felizes. Elas vivem no meio de um engano. Elas vivem enganando a sua alma, enganando a si mesmas. E a ideia desse seriado é que as pessoas cansam de viver nessa utopia, porque elas querem ser e sentir aquilo que elas têm dentro delas. Elas querem a alegria, mas não a alegria promovida ou produzida por uma pílula. Elas querem resolver os seus conflitos e terem paz assim. Então, amados, nem Deus promete para nós que nós não vamos passar, que nós vamos viver sempre num momento de alegria. Irmãos, nem todas as circunstâncias, sejam boas ou más, né? Não em todas, não, mas em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más, nós podemos ter certeza de uma coisa, que a paz de Cristo continua reinando em nossos corações. Essa é a ideia. Sabe, Roberto, ser cristão, ser liberto, não significa rir, pular, dançar sem parar. Não é nada disso que nos faz sermos cristãos ou sermos verdadeiramente libertos. Sermos libertos, amados, quer dizer que nós temos paz em nosso coração, não importa qual seja a circunstância que nós estejamos vivendo. Não importa qual seja a luta e a provação que nós estamos vivendo.
Olha, nós cantamos um cântico, Abacuque 3, não sei se vocês cantam. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sigo a quem é fiel. Essa música é linda, né? Porque aí ele fala aquilo que Abacuque diz: não olho as circunstâncias, eu olho para o seu amor. Porque Abacuque fala isso. Abacuque ele fala assim: olha, mesmo que a videira minta, mesmo que a oliveira falte, mesmo que os animais sejam tirados do campo, eu ainda consigo me alegrar. Mesmo que falte tudo aquilo que eu preciso para a minha subsistência, para a minha vida. Eu sei que isso vai me causar dor, que vai me causar fome, vai me causar dificuldade, mas eu consigo me alegrar em quem? Eu me alegro no Deus da minha salvação. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter essa paz como resultado daquilo que Deus opera em nós. Então, e não vivemos essa utopia de que eu tenho que chegar na igreja e tá tudo... Não, irmãos. Nós podemos viver a nossa realidade. Nós podemos viver isso. É claro que a Bíblia diz o seguinte, em Romanos capítulo 12, 18, no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Paz com o nosso próximo, paz com Deus e paz conosco mesmo. Nós devemos ter isso. Sabe, nós devemos buscar isso. E essa paz, irmãos, a paz verdadeira que nós temos, ela flui resultado da comunhão que temos com Jesus, não tem outra coisa. Efésios 2,14 diz assim, porque ele é a nossa paz. Porque ele é a nossa paz. Em 1 Pedro 2,25 diz, pastor e bispo da nossa alma. E em Salmo 23, no versículo 3, diz, né, que o pastor ele refrigera a nossa alma. Ou seja, ele veio para nos libertar do pecado, sim. Jesus veio para nos libertar do pecado, mas ele também veio trazer paz às nossas almas. Ele veio trazer tranquilidade à nossa alma. A verdadeira paz, amados, ela não é alcançada pelo choro. Ela não é alcançada pelo choro. Ela não é alcançada pelo riso, né? Tem gente... Eu não sei se vocês já ouviram falar da unção do riso. Já ouviram falar disso? No meio pentecostal teve um movimento muito forte, a unção do riso. As pessoas chegavam nos cultos e, segundo a história, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e as pessoas começavam a rir. E ficava, sabe, uma risada assim que não é nem uma risada, é uma coisa... Sabe, uma coisa assim que você... Não é uma alegria. É um riso que não é fruto de alegria. Rir, irmãos. Se o Espírito Santo está presente, você está feliz e rir, maravilha, não há problema nenhum nisso. Como chorar também, não há problema nenhum nisso. Agora, a verdadeira paz, irmãos, não vem de riso, não vem de choro, não vem de ficarmos orando, não, irmãos. A verdadeira paz, ela vem como resultado da transformação da nossa vida operada pelo Espírito Santo. Essa é a grande questão. E agora, irmãos, nós vamos apertando o cerco, porque nós vamos ver uma coisa. Por que tanta gente dentro da igreja está precisando de cura interior? Por que nós temos tantos seminários onde as pessoas têm que ficar horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, fazendo terapias de anos para serem e obterem essa cura interior? E aí eu vou dar a notícia, irmão. Sabe por quê? Porque falta conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo como Senhor. Essa é a verdade. Nós, às vezes, temos medo de falar sobre isso. Nós, às vezes, temos receio de dizermos essas coisas. Porque parece que, nossa, agora o pastor se adornou e tomou, né, conta da verdade, e essa verdade é dele. Não, irmãos, eu não estou tomando nem me adornando aqui como se fosse o dono da verdade. O que eu estou falando é aquilo que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 5,13. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas.
Sabe, irmãos, a saúde das emoções não é resultado, não é produto de psicoterapia, mas de mudança, de conversão, de arrependimento, de novo nascimento. A saúde das emoções, irmãos, é despir-se da velha natureza, é ressuscitar para uma vida nova, é ser nova criatura, é renovação da mente. Sabe, irmãos, a Bíblia tem essa receita. O que eu fico impressionado é o seguinte: a Bíblia já diz isso para nós, e a Bíblia diz que isso não é uma ação humana. Isso não sou eu quem produzo em mim. É por isso que nós temos hoje, irmãos, essa falta, essa falsa sensação de alegria e paz na igreja. Quer ver uma coisa, irmão? Não sei se vocês sentem isso. Não tem aquele culto onde o louvor é bom e tal, e pega todo mundo assim de cheio, e todo mundo canta, dança, fica animado. Não tem esse dia? E aí parece que, uau, nossa, que culto maravilhoso! Deus esteve presente. Porque a gente ficou emocionado. Porque mexeu com as nossas emoções. Simplesmente isso. Porque mexeu com as nossas... Eu chorei muito, eu ri muito, eu fiquei feliz. Aquilo tudo mexeu com as minhas emoções. Aí, em um outro culto, onde isso não acontece, a gente fala, nossa, que culto frio. Parece que tudo foi ruim. Parece que o louvor não subiu, a palavra não tocou, parece que as coisas aconteceram assim. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje em dia as pessoas dentro da igreja elas estão sendo levadas e vivendo uma realidade baseado nas emoções. Baseados nas emoções. É por isso que nós temos tanta gente, olha, muita gente entra e muita gente sai da igreja, não é assim? Nós temos, olha, um número enorme de pessoas que entram, de pessoas que saem. Pessoas que entram, pessoas que saem. Por quê? Porque essas pessoas que saem faltam experimentar da verdadeira conversão, do verdadeiro relacionamento com Deus. Elas estão baseadas em emoção. E aí, quando essa emoção vai, quando essa emoção esfria, quando acontece alguma coisa no meio da igreja que atinge as suas emoções, que ela não fica tão feliz, que ela não fica tão grata, ela faz como aqueles discípulos que ouviram a palavra dura de Jesus em João capítulo 8, 6, que houve aquela palavra dura de Jesus no capítulo 6 de João, e eles simplesmente começam a abandonar a Jesus. Por quê? Porque dura é essa palavra. As suas emoções não conseguiram lidar com aquilo. As suas emoções não conseguem lidar com aquilo. Então, eles saem porque ficaram ofendidos, porque sentiram. E hoje, isso é a raiz de muitos. E o detalhe todo é o seguinte: essas pessoas que saem da igreja porque ouviram a palavra, porque sentiram-se emocionalmente abatidas ou aviltadas de alguma forma, elas vão para outra igreja daqui a um tempo e lá elas buscam o quê? Cura interior, porque alguém magoou ela com a palavra lá. E às vezes essa mágoa não é uma palavra que foi mal dada por alguém, foi uma palavra bíblica que ela não conseguiu assimilar ou aceitar, porque tratava no seu pecado, porque tratava no seu problema. Essa é a grande questão. Nós temos que parar de fingir que na igreja nós estamos vivendo esse ápice de coisa, quando, na verdade, nós estamos vivendo, às vezes, um vazio espiritual tremendo, porque nós temos pessoas ocas dentro da igreja. Ocas. Pessoas que só estão ali movidas pela emoção, por aquilo que sentem, mas não têm um verdadeiro compromisso, porque precisam nascer de novo. E sabe, irmãos, a paz e a cura das nossas emoções não vem por homens, não vem por igrejas, não vem por psicoterapia, não vem por músicas, não vem por nada disso. A verdadeira cura das nossas emoções só podem ser produzidas pelo Espírito Santo em nós. É o que a Bíblia fala aqui. Somos novas criaturas em Cristo Jesus.
Irmãos, até o crescimento espiritual, até o nosso desenvolvimento espiritual, depende da nossa disposição de mudar. Depende da nossa disposição de mudar. Quando Paulo fala aos romanos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, olha só, ele está falando que quem não tem que se conformar com este mundo sou eu. Sou eu quem tenho que ver este mundo e falar, este mundo não serve para mim. Quando a Bíblia fala e transformai-vos pela renovação da vossa mente, Paulo também fala, tudo que é bom, tudo que é agradável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem é que tem que se encher dessas coisas? Amados, o Espírito Santo não vai pegar a Bíblia e colocar dentro da minha cabeça, não, irmãos. Se eu não for até a Bíblia, se eu não buscar esse conhecimento, se eu não buscar isso, a Bíblia fala, Jesus falou assim, eu não vos deixarei órfão, eu mandarei o Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade que eu vos tenho dito, e ele vos fará lembrar aquilo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo só pode fazer a gente lembrar aquilo que a gente já viu, irmãos. Aquilo que a gente já viu. O Espírito Santo não vai botar a palavra da Bíblia nova em nosso coração. Ele vai fazer nos lembrar de maneira renovada, de maneira nova, de maneira clara, com uma nova revelação que seja que ele queira dar, mas daquilo que eu já estudei, daquilo que eu busquei. Então, irmãos, até o crescimento espiritual depende da minha disposição de mudar. Então, irmãos, qualquer ato de manipulação emocional para curar a alma da angústia e das ansiedades é uma negação flagrante do poder do evangelho. Quando alguém está tentando, irmãos, através da manipulação, através da pagelância, através dessas terapias, dessa coisa toda, manipular as pessoas para trazer cura, alívio, porque é isso que as pessoas estão buscando. As pessoas chegam na igreja e elas querem obter alívio para o seu pesar, alívio para a sua dor, alívio para a sua culpa. E aí, durante, então, aquele período de culto, a música, as palavras, a forma como as coisas são geridas e levadas, traz essa sensação de paz. A mesma sensação de paz que alguém que faz uma meditação debaixo da estátua lá do Buda sente. A mesma sensação de paz que alguém que vai para o meio do mato, né? Um aminista que vê Deus em todas as coisas da natureza e fica lá com a mão levantada debaixo de uma cachoeira, também sente. É uma paz, amados, que traz para ele, naquele momento, uma sensação de satisfação e paz. Mas, na verdade, não é a paz duradoura, porque isso acaba logo depois. Quando ele sai daquele ambiente, quando ele sai de tudo aquilo, tudo volta ao seu redor, tudo volta dentro do coração dele. E é por isso que as pessoas vivem sendo manipuladas e tratando e precisando serem curadas na alma e da angústia e das ansiedades. Por quê? Porque quando nós conhecemos a Cristo e vemos o que o Evangelho fala, a Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E a palavra salvação quer dizer cura, cura para o homem em todas as áreas. Então, o Evangelho tem poder para fazer isso. Ou seja, onde falta paz, seja no interior, seja no lar, seja na igreja, nós não podemos, amados, procurar as soluções no nível da cura das emoções. Às vezes, por exemplo, a gente está com problema dentro de casa, está faltando harmonia dentro de casa, está faltando alegria dentro da igreja, no meu interior não estou tão bem. Aí a gente pensa, vou curar as minhas emoções. Não, amados. As nossas emoções são subprodutos da vida que vivemos. As nossas emoções são subprodutos da vida que vivemos. A Bíblia diz assim em Romanos 2, versículos 9 a 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz
a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, para alcançar a paz, amados, é necessário, em primeiro lugar, a disposição de fazer as mudanças necessárias em nossa vida, principalmente se houver pecado. Se houver pecado. Nós, muitas vezes, queremos resolver os problemas das nossas emoções. E nós temos que entender o seguinte: as emoções que nós temos são subprodutos da vida que vivemos. Da vida que vivemos. Aquilo que eu tenho... eu não tenho paz em casa. Vai ver como é que você vive o seu relacionamento dentro de casa. Eu não tenho paz interior, eu sou ansioso e angustiado interiormente. Vai ver como você vive a sua vida pessoal. Você tem relacionamento com Deus, você ora, você lê a Bíblia, você busca o Senhor, você busca o perdão dos seus pecados, você trata dos pecados que você tem no seu coração. A Bíblia fala em Isaías que o homem ímpio, ele é como o mar agitado, que bate de um lado para o outro, e que dele só vem lama e lodo. Lama e lodo. Para o perverso, está lá em Isaías, diz assim: para o perverso, diz o Senhor, não há paz. Ele é como um mar agitado, que bate de um lado para o outro, e dele só sai lama e lodo. E aí a Bíblia diz: para o perverso, diz o Senhor, não há paz. Ou seja, nós temos que tratar, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia ensina que a angústia acompanha a alma de quem? De qualquer homem que faz o mal. Mas a paz, a honra e a paz acompanha a prática daquele que faz o bem. E nós devemos entender isso, e nós devemos viver isso. E nós devemos também aprender uma coisa, amados: a alma, ela não é uma vítima inocente dos ataques do diabo. Quando as pessoas falam de cura da alma, cura interior, está dizendo o seguinte: porque você foi tão massacrado, você foi tão isso, você foi tão aquilo, que a sua alma está ferida, que a sua alma está massacrada. Irmãos, eu sou tricotomista. Eu acredito na existência do corpo, alma e espírito. Eu não sou dicotomista, o dicotomista ele acredita que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito são a mesma coisa. Eu acredito que o homem ele é corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte, essa casca que nós temos. É o que nos faz aqui estarmos em contato com o mundo material. O espírito é aquela parte que me liga a Deus. É aquele anseio que todos nós temos dentro de nós de termos um relacionamento com Deus. E a alma é quem nós somos como pessoa. Personalidade, características, emoções. Essa é a nossa alma. E a Bíblia fala que o seguinte, por exemplo, quando a Bíblia diz lá em Efésios: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, o Senhor vos deu vida. Então, quando Deus falou para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden: olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Eles comeram, eles não morreram fisicamente. E a alma deles também não morreu, porque eles continuaram sendo quem eles eram, Adão e Eva. Mas eles morreram espiritualmente. É por isso que a Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 2, estando vós mortos como? Espiritualmente. O homem sem Deus está morto espiritualmente. E ele precisa nascer de novo. Quem nasce da água, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. E aí o interessante é que a alma, muitas vezes, as pessoas, quando elas ensinam essa teoria de cura interior, eles ensinam como se a alma fosse apenas uma vítima. Uma vítima que sofre os ataques, está ali massacrada, sofrendo, e que ela não é responsável por nada. Mas, amados, a Bíblia diz e mostra exatamente o contrário, amados. A Bíblia mostra que a alma, definitivamente, ela é conivente com o pecado. A nossa alma é conivente com o pecado.
Essa, irmãos, é a maior razão, né? Porque as doenças da alma não podem ser curadas ou saradas por psicoterapia. Porque a alma, ela é responsável pelo pecado. A alma do homem sem Deus, olha só o que a Bíblia fala. Vamos ver algumas referências aqui, olha. A alma do homem sem Deus, ela é uma alma pecadora. A Bíblia diz e descreve assim, primeiro, a alma é pecadora. Ezequiel 18, 4 e 20 diz assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma, então, é pecadora. E o versículo 20 diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. E no versículo 20 de Ezequiel diz assim, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ou seja, a alma, ela é uma alma pecadora. A Bíblia diz isso, que a alma, ela é responsável pelo pecado. A alma também é fonte de maus desejos. Miqueias 7:3 diz assim, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. A grande fala dos maus, desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem e tramam. Ou seja, o desejo, os maus desejos estão na alma do homem. Ela é responsável por isso. A alma também, amados, diz assim em Provérbios 21:10, a alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. A alma é fonte de malícia, Ezequiel 25:6, porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste as palmas e pateastes, e como toda a malícia de tua alma te alegraste na terra de Israel. A malícia da alma. A Bíblia diz que a alma se deleita com as abominações. Isaías 66:3 diz assim, o que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso é como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. A Bíblia fala que a alma se declina ou se inclina para as coisas materiais. Salmo 119:25 diz assim, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, amados, a alma não é uma simples vítima das circunstâncias ou dos ataques diabólicos. Se fosse assim, seria simples reencontrar o equilíbrio emocional mudando de ambiente, amados. Mudando de ambiente. A alma não é uma vítima inocente. Nós, amados, somos responsáveis. A alma é pecadora. E é por isso, irmãos, que nós não vamos resolver problemas da alma com psicoterapias, com rituais, com curas ou seminários de curas ou pagelâncias. Não é assim que nós vamos resolver o problema da nossa alma, amados. Nós vamos resolver o problema da nossa alma, nos voltando para Cristo e sendo verdadeiramente tratados por Ele no nosso interior. E sobre esses assuntos, nós iremos continuar na próxima semana, porque temos mais coisas para falar sobre o que a Bíblia fala sobre a alma e como nós somos responsáveis e como nós devemos tratar e sabermos que é Cristo em nós e não homens e não obras de homens sobre nós. Amém? Aberto aí para quem quiser falar, aberto para comentários. Fiquem à vontade. Deixa eu abrir aqui. Boa noite a todos, né? Uma coisa assim que, né, o que me preocupa muito, entendo assim, que eu não sou contra aí psicólogo e terapeutas, enfim, eu acho que
quando necessário, acho que a gente só tem que tomar o cuidado em qual você vai, né? Essa é a minha preocupação, né, de colocar sua cabeça para um profissional, e a gente fazer uma escolha muito certa. É o que eu tenho visto, assim, cada vez coisas assim acho que o mais recente agora, eu não sei se é tão recente assim, a tal da constelação, né, que trata justamente isso, né, que são pessoas que têm um problema de passada, e coloca o outro do lado, e assim, eu tenho visto as pessoas cristãos me tratando com isso, né, assim, é preocupante, né, que eu vejo. Eu não sei se eu sou muito cética com relação a algumas coisas, mas inclusive assim, dentro até da própria área veterinária, né, tem tido até fazer conexões com cachorro, com gato, porque para entender o que o cachorro do dono, assim, as pessoas têm buscado isso, porque o animal tão fazendo parte da mira, que até o animal tem um sentimento e ele fala e existem essas conexões assim, e essas coisas me preocupa, né? Não sei se isso é charlatanismo, o que é isso. Às vezes pessoa bem intencionada e às vezes você busca isso por uma necessidade e não sabe, né? Se é mais ou menos como buscar uma igreja errada, não prega Cristo, né? A pessoa está indo lá achando que está, mas na realidade não está. Isso é uma paixão grande, né? Com relação à luta que as pessoas têm em relação assim, eu quero me entender, o que é isso da angústia, e acabam buscando coisas que realmente não são de cristãos, tá? Coisa que não, né, não é meio esquisita. Olha só, eu concordo plenamente com você. Eu também não sou contra profissionais como psicólogos, como pessoas que acompanham e que devem acompanhar. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos pessoas enfermas emocionalmente, é uma doença e precisam de um acompanhamento adequado, preparado, técnico, para que se resolva esse problema. O que nós tratamos exatamente nessa questão dessa cura interior é essa ideia de que nós não podemos ter esse tipo de dificuldade. É que nós não podemos ter ou termos aflições ou angústias, porque a doutrina dessa cura interior, como subproduto da teologia da prosperidade, é que nós temos que ser felizes o tempo inteiro, que nós temos que ser pessoas sempre o tempo inteiro vitoriosas. Por exemplo, dentro dessa ideia da cura interior, uma pessoa não pode ter depressão. A pessoa não pode ter uma depressão. Por quê? Porque ela tem um problema. Como é que ela tem um problema? Ela precisa, então, se curar. Essa depressão que ela tem é resultado de alguma coisa que a pessoa fez por ela, de alguém falou para ela, de um antepassado, aí você tem que voltar para quebrar a maldição. Olha como é que uma coisa leva a outra. Você tem que fazer regressão para quebrar a maldição que está lá atrás, hereditária, que foi lançada sobre você, que causa essa angústia. E aí você vem trazendo, sabe, uma coisa vai emaranhando na outra para chegar nesse ponto. Então, este é o problema. E exatamente o que você está falando. Hoje existe essa questão de conexão, existem muitas terapias que as pessoas estão fazendo e tem que se conectar até com o animal. Gente, desculpa. Eu amo bicho. Ai, como eu amo. Nossa, o cachorrinho para mim é tudo, sabe? O Bruce, que é o cachorro, né? Que é o último cachorro que é da minha filha, que a gente teve em casa. Eu sou completamente apaixonado por ele. Totalmente. Eu amo o Bruce. Não é outra palavra. Eu amo o Bruce. Você entende? Agora eu vou parar para me conectar com o Bruce. Ele é alma vivente. Eu não. Se ele morrer, ele não vai para o céu dos cachorrinhos, irmão. Não tem céu dos cachorrinhos. Senão ia ter que ter céu das vaquinhas, céu dos porquinhos, céu de tudo quanto é bichinho. Né? Não tem, irmão.
né? Tem uma música que o Grande Otelo cantava lá do Vinícius de Moraes, né? Muito prazer, sou porquinho, né? Eu te alimento também. E aí ele fala, né, que ele vai subindo, ele dá o baconzinho, depois ele vai subindo. Muito bonitinha a musiquinha do Grande Otelo cantando, né, a Arca de Noé lá sobre os animais. Ele canta, ele é o porquinho. Então, não existe isso. Agora, é um vazio, sabe, Regina? O que eu percebo é exatamente... Olha o que eu estou falando. As pessoas estão tão ocas, tão vazias, que elas buscam nessas coisas alguma forma de se preencher para sarar, para preencher o seu vazio. E é aí que eu falo, esse vazio que elas preenchem através dessas terapias, através dessas coisas, dessas conexões, tudo isso é tão ilusório que só demora aquilo, daqui a pouco elas estão no mesmo vazio. Por quê? Porque a solução para isso não está nessas coisas, está em Cristo. Está em Cristo. Eu estar em Cristo não quer dizer que eu não vá passar por uma depressão, não quer dizer que eu vá ter uma angústia, não quer dizer que eu não vá estar passando por dificuldade. Nada disso. E é isso que nós estamos querendo dizer aqui. Não a esse tipo de propagação dessa cura interior. Eu acredito que a alma do homem, porque ela é pecadora, ela sofre, ela fica doente, ela precisa ser tratada. As nossas emoções sofrem com isso. É uma restauração das nossas emoções. Isso não quer dizer, irmãos, que a minha emoção ser eu ter esse descompasso, eu poder estar triste, eu poder estar feliz, eu poder estar angustiado em alguns momentos, isso não quer dizer que eu não tenha a paz, que a minha alma, que a minha cura interior não tenha sido dada. Eu estou curado interiormente. Eu não preciso de uma oração para me curar nesse sentido. Eu não preciso ficar lembrando de pecados passados, escrever o nome para fazer oração de renúncia para ser curado. Porque em Cristo Jesus eu já fui liberto dessas coisas. Então, sabe, é isso que a gente está focando aqui. Mas eu concordo, é muito perigoso isso, viu, Regina? E são esses movimentos. E olha, como o povo gosta disso, como as pessoas vão atrás disso. Por quê? Porque supre a sua carência emocional. Porque a maioria, irmãos, infelizmente, das pessoas, parece que elas não querem ter um encontro com Cristo. Por que o encontro com Cristo? Porque o encontro com Cristo vai me levar a mudanças. A mudanças. Abandono do pecado e uma mudança de vida. Eu quero continuar sendo o mesmo, mas não ter o que eu sinto. Você entendeu? E é por isso que eu falei que essas emoções que nós vivemos são subprodutos da vida que levamos. Eu quero continuar vivendo do jeito que eu vivo, mas sem esse subproduto das minhas emoções. Eu quero continuar pecando, mas ter paz. Eu quero continuar pecando, mas ter alegria. Eu quero continuar pecando, mas ter tranquilidade. Você entendeu? Não estar ansioso. Então, esse é o problema. Então, nós temos que aprender a tratar disso. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? O Hudson abriu os microfones. Se o Hudson abre os microfones, ele quer falar. Hudson? Não? Não estou ouvindo. Será que deu problema de novo no microfone do Hudson? Hudson, quer falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Beleza. Bem, então o Hudson abriu o microfone, mas não vai falar. Alguém tem alguma coisa a comentar? Alguém tem algum comentário? Muito bem. Se não temos, vamos orar. Vamos orar, então, nesse instante,